Você que tem uma Bíblia ao alcance da sua mão e puder abrir para acompanhar, é muito bom. Eu lerei um texto que se encontra em Romanos 5 e lerei um outro pequeno texto que se encontra em Lucas 8. Romanos 5, de 1 a 5, no título aqui da minha Bíblia diz: a justificação pela fé e paz com Deus. E diz assim o texto: justificados pela fé, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou nos foi dado, dependendo da leitura aí da sua Bíblia. Paulo está abordando muito bem a questão da perseverança, a experiência e a experiência. E Paulo, como ninguém na Bíblia, viveu muitas tribulações de diversas maneiras. Mas aí ele agora está abordando nesses pequenos versículos, na carta à igreja de Roma, que ele dizia que ele se gloriava na tribulação, que sabia que a tribulação produziria perseverança, que tem que ser uma constante na vida do cristão. A tribulação produz a perseverança, que quanto mais problemas às vezes as pessoas passam, ou nós passamos, a tendência natural do cristão é buscar mais ao Senhor, é orar mais, é se consagrar mais, fazer a vontade do Senhor, para que consiga do Senhor aquela bênção que tanto ele está precisando. Então Paulo aborda muito bem, falando que a tribulação produz a perseverança, e após a perseverança, por conta da tribulação, ele vai falando que a perseverança vai produzir a experiência. Você passou por um determinado problema, e aí aquele problema te conduziu a uma perseverança, você buscou mais ao Senhor, e aquela perseverança, ela vai produzir em você uma experiência. Eu já sei como passar por aquele determinado problema, que eu já passei uma vez, então sobrou para você a experiência daquele problema que você passou. E aí ele continua dizendo que a experiência produz esperança, que você já passou em determinados problemas na vida, e que você de repente se encontra em algum problema agora, e que você tem aquela esperança de que você vai passar por esse problema também, porque você teve a tribulação produziu a perseverança, na perseverança você obteve a experiência, porque você teve a vitória, e através da experiência você desenvolveu a esperança. Não é a primeira vez que você passa por algo, mas aí você já tem a esperança por outros problemas que você já passou. E aí ele conclui dizendo que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Note bem que esperança
é diferente de esperar. Eu posso estar esperando, mas eu não tenho esperança. Mas eu posso ter esperança. A esperança é como, podemos comparar assim, em fáceis palavras de entendimento, é esperar com confiança, é esperar acreditando que aquilo que eu preciso receber de Deus vai acontecer. Então, esperança, num significado simples, é esperar com confiança. E passemos para o texto de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Essa passagem vai se repetir em Mateus 8 e em Marcos 4 também. Especificamente, essa passagem se repete nesses 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, com essa riqueza de detalhe. É aquele texto bem conhecido que tem como título: Jesus acalma a tempestade. Verso 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, na companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de grande temor e admiração, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Nessa situação aqui, irmãos, às vezes, eu estava meditando ontem, às vezes a gente não leva em consideração o que é dito no verbo de uma frase. Jesus fala para os discípulos para entrar no barco: passemos para outra banda. Estava ele e seus 12 discípulos. Ele falou: passemos para outra banda do lago. O fato dele falar passemos para outra banda, já está entendido que nós vamos sair desse lado e vamos chegar do outro lado. Acontece que, como na caminhada da vida, às vezes tem alguns balanços no barco, alguma coisa que atordoa, que incomoda, e o texto vai dizer isso. Mas vale lembrar que Mar da Galileia era um lago bem grande. Quem já teve a oportunidade de ir lá saberia detalhar até melhor do que eu, que só vi em vídeos e estudei. Inclusive está no YouTube. Se você quiser matar a sua curiosidade, o Mar da Galileia por esses dias foi tomado de um vento muito grande e de ondas. Eu fui lá, olhei o vídeo, me lembrando desse texto, e achei muito bom para ter uma noção de como uma lagoa, como um lago grande, também tem ondas, basta ter o vento necessário para tal. Porque muitas pessoas se questionam: mas como que a Bíblia diz que o Mar da Galileia teve onda, se lá é um lago e não é um oceano? E agora, para a honra e glória do nome do Senhor, conforme diz a Bíblia, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Aprove a Deus que acontecesse assim. Uma grande ventania deu ali no mar, o Mar da Galileia ali teve aquelas ondas todas, e estudando, eu vi que o Mar da Galileia, ele tem
um desenho assim quase que oval, onde ele teria 19 quilômetros de uma ponta a outra e 11 quilômetros de uma ponta a outra. Mas Jesus tinha falado para os discípulos: passemos para a outra banda. Ele disse que ele ia passar junto. Ele não mandou nem eles irem na frente, como em outras feitas. Jesus mandou: vão que depois eu vou. Não, dessa vez ele falou: passemos para outra banda, e entrou no barco também. Ele não ficou de fora, ele estava no barco. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar. Muitas vezes na nossa vida, a gente tem a impressão que Deus não está ouvindo. Olha, note bem que Abraão é chamado amigo de Deus, mas a Bíblia fala, muito bem detalhado, que Deus fala com Abraão uma vez, e depois ele leva quase 25 anos para falar com Abraão de novo. Mas Abraão continuava servindo a Deus da mesma forma, com todo amor, com todo carinho, com todo zelo, e Deus dando vitória sobre vitória, vitória sobre vitória. Obviamente, Abraão passava também as suas tribulações, dependia de perseverança, desenvolvia experiência, e na experiência ele desenvolvia a esperança, e quando vinha outro problema, ele já sabia como passar. Aí agora, os discípulos acham uma novidade, que Jesus está dormindo, e eles ficam apavorados. Como pode? O Senhor está dormindo, nós vamos naufragar, nós vamos morrer aqui, e o Senhor está dormindo e não está vendo. Irmãos, vamos comparar a nossa vida, ou a vida de cada um de nós, as nossas famílias, como se todos estivéssemos cada um no seu barquinho. Irmão, certamente Jesus não está dormindo. Ele vê tudo que está acontecendo, vai tomar as medidas necessárias na hora certa, mas o fato é que nós temos que confiar nessa palavra: passemos para outra banda, e ele vai passar junto conosco também. E aí na continuação, eles despertam o Senhor. Eu imagino o cenário, vagamente, como que eles se apavoraram, embora sendo homens experientes, alguns eram pescadores, se apavoraram, vendo o mar da Galileia sacudir muitas ondas. Mas mesmo sendo experientes, eles se apavoraram. Certamente não era a primeira vez que eles passavam por essa situação. A confiança teria que ser muito maior do que nas suas próprias habilidades náuticas, suas habilidades de pescaria. Talvez ali no meio deles, os homens da pesca conheciam tudo da aerodinâmica do barco, sabiam quem tinha construído o barco, sabiam como ele funcionava bem, como ele cortava as ondas melhor. Talvez eles nem precisassem chamar o Senhor Jesus para passar por aquelas ondas, mas o detalhe é que eles esqueceram que Jesus, além de estar no barco, tinha domínio da situação. E eles esqueceram da palavra que Jesus deu lá na outra margem, quando eles começaram a navegar: passemos para outra banda. Então esse passemos é que todos nós vamos chegar juntos do outro lado. Chegando eles, despertaram dizendo: mestre, estamos morrendo.
E despertando, Jesus repreendeu o vento, o mar, a fúria da água, e tudo cessou e houve bonança. Irmãos, olha o grande detalhe que eu sempre observei nesse texto. Acordaram Jesus apavorado. Ninguém foi lá assim devagarzinho. Ô Jesus, dá para o senhor acordar aí? Eu sei que não está na hora não. Certamente foi aquele alvoroço, todo mundo gritando, nós vamos morrer, nós vamos morrer. O detalhe é que Jesus desperta, mas ele nem fala nada. Ele vê o alvoroço do povo ali, todo mundo dentro do barco apavorado, porque o vento e o mar estavam agitados. Ele se levanta, repreende o vento, repreende o mar. Depois de feito o milagre, ele se vira para os homens e pergunta: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o mar e o vento os obedece? Irmãos, o grande detalhe é que quando chega em Lucas 8, Jesus já tinha feito uma série de milagres, irmãos. Já tinha curado o servo do centurião, já tinha curado cegos, ressuscitado o filho da viúva de Naim, já tinha transformado a água em vinho lá no casamento, que foi o primeiro milagre, né? Então Jesus já tinha curado o homem da mão ressequida, já tinha feito uma série de milagres que mostrava que ele tinha domínio da situação, conforme ele tem domínio da situação das nossas vidas hoje. Ele tinha já ressuscitado algumas pessoas, e agora eles se encontram num barco, os discípulos de Jesus, e o mar se agita um pouco, e eles ficam apavorados. Talvez se alguém parasse para pensar um pouquinho, não, esse que ressuscitou lá, né, filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, isso aí para ele não é nada. Essa tempestade vai passar nas nossas vidas, nós vamos ter a vitória e vamos chegar do outro lado do mar da Galileia. Supondo que eles estivessem no meio, entre os 11 quilômetros, eles estariam a 5,5 km da água, de noite, não daria para ver nada. Supondo que eles estivessem no meio do arco, entre 19 quilômetros, eles estariam a 9,5 km, também não daria para ver nada. Se o barco naufragasse, ninguém nem saberia, mas o barco não ia naufragar, porque Jesus estava no barco, conforme Ele está no barco das nossas vidas hoje também. Nós precisamos continuar dando uma palavra de vitória, de esperança, de vida, de coragem, de força e de ânimo para você. A igreja precisa continuar orando. Alguém está dizendo, no Brasil está diferente. Ontem conversávamos eu e o pastor Marco, além do clima, de tudo que tem se feito, mas a igreja tem orado muito, e Deus tem dado vitória, porque a igreja tem orado muito, e Deus vai dar vitória até o final de tudo isso que nós estamos passando, irmão. Eu conversava com o pastor Marco ontem, e disse que anteontem, eu tive uma sensação muito boa, como esse problema todo já estivesse acabado, e nós já estivéssemos cultuando. Irmãos, precisamos exercitar nossa fé. Ainda não é o fim, é uma das coisas que nós vamos passar nessa vida, mas temos que ter esperança, perseverança, confiança. Temos que acreditar na palavra de Deus, se apegue nas promessas do Senhor. Quantos têm promessa de Deus? Ainda não aconteceu nem a metade, irmão. Não é
Senhor está no barco da minha vida e da sua vida também. Estamos fazendo o que se manda fazer, estamos nos guardando. Quem tem que tomar seus remédios, tomando seus remédios, cuidando das nossas famílias o melhor possível. Deus vai nos dar vitória, irmão. Obedeça às autoridades. Quem tem que trabalhar, trabalhe, mas tenha os cuidados necessários. Mas quem pode ficar em casa, fique em casa. Então a palavra desta manhã é essa: perseverança, fé, confiança, acreditando sempre que no final o Senhor vai nos dar vitória. E quando tudo isso acabar, faremos um grande culto de ações de graça ao Senhor. Incline a sua cabeça, você no seu lar, faremos uma oração para encerrarmos a palavra desta manhã. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, glorificamos o teu nome porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos guardado, tem preservado a vida da tua igreja, a vida dos teus filhos na face da terra. Senhor, continua abençoando, Senhor, os cientistas. Senhor, abençoando, Senhor, para que se desenvolva o mais rápido possível, Senhor. Remédios, Senhor, e também as vacinas comecem, Senhor, a ser produzidas e a população imunizada o mais rápido possível. Senhor, nos abençoa sobremaneira. Abençoa os homens da ciência, Senhor, sobremaneira. Senhor, repreende toda obra da maldade, Senhor, que venha para impedir as coisas boas, Senhor. Joga por terra todas as obras da maldade. Abençoa o nosso governante, Senhor, cobre a nossa nação no teu sangue. Abençoa o Brasil sobremaneira, Senhor, nos cobrindo com a tua bondade, com a tua proteção, com a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Você que está na sua casa, diga amém, diga graças a Deus. Deus te abençoe muitíssimo. E logo mais à noite, como foi avisado ontem pela pastora Solange, a live é às 19 horas, mas todos os dias o nosso pastor tem feito a live da sua casa por volta